Olá, estamos de volta para solucionar mais um exercício. Hoje nós vamos resolver o exercício de número 17 e a partir desses exercícios nós vamos começar a utilizar condições básicas, né? Que é o se não, mais conhecido como if, else em outros programas, mas aqui no visual é o se e se não. Então vamos para o enunciado da questão. O enunciado diz o seguinte: escreva um programa que pergunte a velocidade de um carro. Caso ultrapasse 80 km por hora, exiba uma mensagem dizendo que o usuário foi multado. Nesse caso, exiba o valor da multa, cobrando R$ 5,00 por quilômetro acima da velocidade permitida. É um problema muito legal, né? Então vamos para a tela do visual para solucionar. A primeira coisa que eu vou fazer aqui é renomear o meu algoritmo para algoritmo 017. A função dele vai ser detectar velocidade e multar. Autor Iago Franklin. Seção de declarações não vamos utilizar. É só um comentário, tá? Pode deletar. Então vamos ao início do algoritmo. A primeira coisa que nós precisamos fazer é determinar a velocidade do veículo. Então nós podemos utilizar aqui um escreva. E esse escreva vai perguntar qual a velocidade do veículo. E eu vou armazenar a velocidade do veículo dentro de uma variável que eu vou chamar de velocidade. E a partir disso a gente vai utilizar o se. Então, por exemplo, se a velocidade do veículo for maior do que 80 km por hora, então eu quero que ele escreva a seguinte mensagem: você foi multado por estar acima de 80 km por hora. Então, se a pessoa tiver com uma velocidade maior do que 80, essa mensagem será exibida. Além disso, não é só isso, tá? Além disso, eu quero aplicar uma multa na pessoa. Então, eu vou criar uma variável aqui chamada de multa, tá? E essa multa, o enunciado diz que custa R$ 5,00 por quilômetro que está acima do limite, né? Então, por exemplo, se o limite é 80 e a pessoa está a 81 km por hora, 80 menos 81 dá 1 km de velocidade, né? 1 km por hora de velocidade acima do permitido. Então a pessoa vai pagar R$ 5,00 por quilômetro. Nesse caso, a pessoa pagaria R$ 5,00, né? 81 menos 80 dá 1. 1 vezes 5 dá os R$ 5,00. Mas no caso, o usuário vai informar essa velocidade para a gente. Então a nossa fórmula será velocidade menos 80 multiplicado por 5. E depois disso, nós vamos retornar o valor da multa para o usuário. Então, vou utilizar o escreva. E vou colocar aqui, valor da multa. E vou colocar multa. Então, você... tem um erro aqui, né? Que é por... Então, você foi multado por estar acima de 80 km por hora. Aqui ele vai calcular o valor da multa e aqui ele vai entregar o valor da multa para o usuário. Então, isso é se o usuário estiver acima da velocidade. E se ele não estiver acima da velocidade, a gente vai utilizar o se não. Se não, vai fazer uma outra coisa aqui. Que no caso eu vou dizer ao usuário que você está abaixo do limite de velocidade. Depois de tudo isso, não podemos esquecer de encerrar o se, né? Se a gente abrir o se aqui, a gente precisa fechar esse se em algum momento. E é exatamente aqui. Eu vou encerrar com o fim se. Então tá tudo certo, vamos declarar as nossas variáveis. Eu vou declarar velocidade e multa do tipo real. Tá certo? Então vamos rodar o algoritmo. Qual a velocidade do veículo? Digamos que a pessoa está a 81 km por hora. Então tá lá. Você foi multado por estar acima de 80 km por hora. Valor da multa, R$ 5,00. Vamos melhorar um pouco essa formatação aqui, colocando reais aqui. E vamos colocar uma linha aqui também. Vou colocar uma linha para ficar dividido. Então vou colocar escreva L e vou abrir aspas, né?
Vou colocar uma linha aqui, ó, para ficar parecendo que é uma interface, né, mais amigável. Vou colocar até aqui. E caso a pessoa também não seja multada, ela vai ter a mesma linha delimitando aonde que representa o valor da multa ou não. Então, F9, qual a velocidade do veículo? A pessoa estava a 125 km por hora e está lá. Você foi multado por estar acima de 80 km por hora. Valor da multa, 225. Ele pegou 125, subtraiu 80, pegou essa diferença e multiplicou por 5 e deu esse valor de 225. Agora vamos testar caso a pessoa esteja abaixo da velocidade. Então ela vai estar a 79 km por hora e aparece a mensagem de você está abaixo do limite de velocidade. Tudo certo. Algoritmo resolvido e te vejo no próximo exercício.